Neste jornal, Miguel Prudencio, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Muito bom dia. Obrigado por estar connosco na RTP3. Perante os números atuais e as previsões, e como ouvíamos aqui Carlos Antunes, as previsões para os próximos dias, concorda que Portugal já está numa nova vaga da pandemia? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Efetivamente, os números assim o indicam. Estamos numa nova vaga de casos de infecção, o que evidentemente nos preocupa, na medida em que sabemos que há um intervalo de tempo entre o número de casos e o reflexo desse número de casos em situações mais graves de doença e eventuais óbitos e, portanto, tal como ouvimos na peça há pouco, é natural que se venha a assistir a algum aumento no número de óbitos e no número de casos mais graves de doença nestes próximos dias, como reflexo do aumento do número de casos de infecção que se está a observar. De qualquer forma, eu acho que é muito importante deixar claro que ao aumento do número de casos não corresponde de casos de infecção, não corresponde um aumento idêntico do número de casos de doença grave e de óbitos, precisamente graças ao facto de haver uma cobertura vacinal muito elevada, à qual se junta o facto de que muitas pessoas já foram expostas ao vírus e dessa forma reforçaram a sua imunidade e, portanto, aquilo que é importante deixar claro é que um aumento do número de casos de infecção não significa um aumento na mesma proporção do número de casos de doença grave e de óbitos, uma vez que nós temos uma barreira protetora da infecção para os casos graves, que é a nossa imunidade. E desta forma, os números de casos vão previsivelmente aumentar. A isto corresponderá algum aumento do número de casos graves, mas não na mesma proporção, porque esta barreira protetora existe, conferida pelas vacinas e pela exposição natural ao vírus. E Miguel Prudencio, já que falou na questão da vacinação, olhando para aquilo que está a acontecer, e pelo facto que estamos numa nova vaga da pandemia, o processo de vacinação com a quarta dose devia ser acelerado? Eu julgo que aquilo que foi a decisão anunciada recentemente por parte das autoridades de adiantar este segundo reforço vacinal, que se pode chamar a quarta dose, para as pessoas com mais de 80 anos, faz todo o sentido, na medida em que esta é a faixa etária na qual acontecem a maior parte dos óbitos. Eu recordo que cerca de 78% das mortes associadas à Covid acontecem em pessoas com mais de 80 anos de idade e os dados que temos ao nosso dispor mostram que este segundo reforço vacinal vai aumentar significativamente a proteção destas pessoas mais vulneráveis e, portanto, reduzir a probabilidade de morte nestas pessoas mais vulneráveis. E, portanto, faz todo o sentido que, para esta faixa etária, esta vacinação de reforço adicional aconteça o mais brevemente possível, e de resto já está a acontecer, porque é... E em relação a outras faixas etárias? Em relação a outras faixas etárias, eu julgo que progressivamente esta vacinação de reforço, este segundo reforço, irá ser alargada a outras faixas etárias. Não é tão premente esse reforço nessas outras faixas etárias, porque não são pessoas tão vulneráveis à doença, como de resto os números nos mostram, e, portanto, é de prever que, porventura, depois do verão, se avance com este segundo reforço para pessoas abaixo dos 80 anos, e nomeadamente pessoas com outras comorbilidades, porventura fazendo coincidir este segundo reforço da vacinação contra a Covid com a vacinação contra a gripe, que nessa altura também estará indicada para essa população. Portanto, a minha opinião é que neste momento faz todo o sentido vacinarmos com a segunda dose de reforço as pessoas com mais de 80 anos e progressivamente, e em função daquilo que a situação epidemiológica também nos vá ditando, fazer esse reforço noutros grupos da população. Miguel, abrimos este jornal com a questão difícil que se vive no Hospital de São João devido à afluência às urgências e também aos profissionais de saúde que estão doentes com Covid-19. Ouvíamos aqui Nelson Pereira, responsável pelas urgências do São João, a referir-se à importância de voltar a haver uma liberalização no acesso aos testes Covid-19. Acha que deveria haver uma mudança de política relativamente à questão dos testes, ou seja, voltar àquilo que tínhamos anteriormente?
Absolutamente. Eu sou da opinião que essa foi uma medida, porventura, que aconteceu num momento em que foi demasiado cedo, porque aquilo que nós ouvimos na peça a que fez referência é realmente que está a haver uma grande afluência de pessoas às urgências, não com casos graves de doença, mas porventura uma percentagem dessas pessoas está a dirigir-se às urgências para poder fazer um teste que de outra forma poderia fazer de forma igualmente gratuita se não tivesse terminado esta liberalização do acesso aos testes de diagnóstico. Portanto, eu sou da opinião que o acesso livre e gratuito aos testes deveria ser retomado, na medida em que isso vai, porventura, ou com um grau elevado de probabilidade, reduzir a afluência das pessoas às urgências hospitalares e até também a sobrecarga do SNS 24, que também temos ouvido que está de novo numa situação limite e, em parte, isso poder-se-á dever ao facto de os testes terem deixado de ser gratuitos. Portanto, julgo que era uma medida que era vantajosa a todos os níveis de ser revertida. Eu sou a favor e estou completamente de acordo com a remoção das máscaras na altura em que elas deixaram de ser obrigatórias. Essa é uma medida que eu não vejo razões para ser revertida, mas a gratuitidade dos testes, julgo que era sensato voltarmos à situação de termos acesso a testes de forma livre e gratuita no mais brevemente possível. Já que falou na questão das máscaras, não coloca o cenário de regresso a medidas mais restritivas? Neste preciso momento, eu não julgo que os dados nos apontem uma necessidade nesse sentido. Vamos ver. O que nós temos realmente é um número de casos elevados de infecção, mas se nós focarmos a nossa proteção e as nossas medidas de prevenção da infecção naquela que é a população mais vulnerável, nomeadamente nas pessoas idosas e nas pessoas com outras comorbilidades, nós estaremos a proteger as pessoas que são mais vulneráveis e aquelas para quem os riscos são maiores. E, portanto, eu julgo que é sobre essas pessoas que devem incidir as nossas medidas de proteção. Distanciamento, utilização de máscara e este reforço vacinal que agora acontece para as pessoas com mais de 80 anos. Para o restante da população, eu julgo que a não utilização da máscara é o caminho inevitável, de resto seguido pela generalidade dos países, também porque este contacto com o vírus, desde que não se traduza em formas graves de doença, é um contacto que também vai reforçar a nossa imunidade naturalmente adquirida. E desta forma, eu julgo que não há, neste momento, razões para se retomar a obrigatoriedade do uso de máscara para a população em geral, mas há, obviamente, razões até de bom senso para termos particulares precauções quando estamos em contacto com pessoas mais vulneráveis. Miguel Proenço, muito obrigado por este comentário. Um bom dia. Eu é que agradeço o convite. Obrigado.